É muito comum que as mulheres, as gestantes, sintam medos e inseguranças quando elas pensam sobre o parto, principalmente quando é a primeira gestação. Mas o que pouca gente sabe é que transformar esse medo, essas inseguranças em confiança é uma das partes, se não a parte mais importante da preparação para o parto normal. Porque quando a sua mente está fortalecida, preparada e alinhada com o processo de parto, a tendência é que você vai vivenciar uma experiência de parto muito mais leve e muito mais positiva. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre isso e eu vou te explicar o que você pode fazer durante a sua gestação para preparar, para fortalecer a sua mente para passar pela experiência de parto. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho com educação para o parto e a minha missão é unir o conhecimento da biologia com a preparação para o parto e assim ajudar mulheres a alcançarem experiências de parto melhores e mais positivas. Eu dividi esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, eu vou te explicar por que é tão importante preparar a mente, fortalecer a mente para o parto. Na segunda parte, eu vou te explicar o que significa preparar a mente para o parto, porque isso pode ser um pouco subjetivo. E na terceira parte, eu vou te explicar o que você pode fazer, como preparar a sua mente para passar pela experiência de parto de forma mais leve e positiva. Então, começando com por que é importante preparar a mente. Basicamente porque o parto acontece primeiro na sua cabeça e depois no seu corpo. É a sua cabeça, é a sua mente que controla todo o processo. Se você acompanha o meu canal há algum tempo, já assistiu outros vídeos, você provavelmente já sabe que a ocitocina, que é o hormônio que faz o seu útero contrair, que faz o seu parto acontecer, é produzida no seu cérebro. Existe uma estrutura bem no interior do seu cérebro que produz esse hormônio quando o bebê envia sinais de que ele está pronto para nascer. Do seu cérebro, o hormônio vai para a sua corrente sanguínea e a sua corrente sanguínea leva ele até o útero. E aí o seu corpo começa a funcionar para fazer o parto acontecer. Mas todo o processo começa na sua cabeça e é totalmente controlado pela sua cabeça. Mesmo depois que o seu útero começa a contrair e continua contraindo, ainda é o seu cérebro que está produzindo ocitocina para que isso aconteça. Então, quando a mulher sente medos e inseguranças, ou seja, quando a mente dela, a cabeça dela não está alinhada com o processo biológico do parto, 2 coisas podem acontecer. A primeira é que medo, ansiedade e insegurança gera tensão no corpo. E a tensão atrapalha o funcionamento normal, natural do útero e aumenta também a sensação de dor. E quando a mulher sente mais dor do que o normal, do que o natural, ela vai ficar com mais medo, mais ansiedade, isso vai gerar mais tensão e isso gera o que a gente chama de ciclo medo, tensão e dor, onde o medo gerou tensão no corpo e essa tensão atrapalha o funcionamento do corpo e gera mais dor. Além disso, sentimentos de medo e insegurança também ativam o sistema de defesa do corpo. E se a mulher sente medo do parto, o corpo dela vai tentar se defender do parto. Nós estamos programados, organizados para funcionar desse jeito. Se você sente medo de algo, o seu corpo fisiologicamente se adapta para se defender daquilo. E por isso que o medo e a ansiedade impacta diretamente a forma como o seu corpo trabalha, a forma como o seu corpo funciona durante o parto. Além disso, se a sua mente detecta uma situação de perigo, seja porque você sente medo do parto ou porque você sente medo de outra coisa, isso vai travar o processo de parto no seu corpo, porque o seu corpo não quer que o seu bebê nasça numa situação de perigo. Isso é o que acontece na natureza. As fêmeas dos outros mamíferos, se sentem medo de algo, o processo de parto no corpo delas pausa, fica mais lento, trava, para manter o filhote dentro do corpo da mãe. E isso também vai acontecer na espécie humana, caso a mulher sinta medo de algo, o que muitas vezes é o próprio processo de parto. Então já entendemos por que é tão importante preparar a mente para o parto. Agora eu vou te explicar o que significa isso, o que significa preparar a mente, fortalecer a mente para o parto. Significa fortalecer a sua confiança na sua capacidade biológica de dar à luz o seu bebê. Então, entender que o seu corpo está naturalmente programado para dar à luz de forma efetiva e confiar nessa capacidade do seu corpo. Quando você faz isso, quando você fortalece a sua confiança nisso, nesse processo, a sua mente fica alinhada com o processo de parto quando ele estiver acontecendo.
Eu vou ler para você o trecho de um livro que eu uso bastante nas minhas aulas, que é o livro The Calm Birth School, que em português significa A Escola do Parto Calmo. E nesse livro, a autora diz o seguinte: quando a mulher está com a mente preparada e confia no seu corpo, ela vai ter uma experiência de maneira geral mais leve e agradável. Ela se torna capaz de viver a intensidade do parto sem medo, sabendo que as sensações que ela está sentindo são normais e naturais. E lembrando-se que tudo o que ela precisa fazer é permitir que o seu corpo siga com o processo. Ela se liberta de toda a resistência. Ela transforma a intensidade e a dor numa onda natural e necessária e não em algo que ela precisa combater. Ou seja, a mulher preparada vive a intensidade do processo sem medo e sem resistência. Não significa que ela não vai sentir dor. O parto é um processo intenso, mas quando a mente está alinhada, quando a mente está fortalecida, essa intensidade é vivida sem resistência, porque é justamente a resistência ao processo que acaba atrapalhando o funcionamento normal do corpo e a progressão natural e fisiológica do processo de parto. Então, resumindo, preparar a sua mente significa fortalecer a sua confiança na sua habilidade natural e biológica de dar à luz o seu bebê. Agora, na terceira parte do vídeo, eu vou te explicar como você pode fazer isso, como você pode fortalecer a sua confiança na sua capacidade natural de dar à luz. Primeiro ponto é busque por relatos de parto positivos. Mulheres que falam da experiência de parto delas de forma leve, de forma positiva. Mulheres que viveram essa intensidade do processo de forma positiva. E quando você entra em contato com esse tipo de história, com essas histórias boas, positivas, você se sente mais tranquila e você aumenta a sua confiança de que você também pode alcançar uma experiência positiva, uma experiência leve. Aqui na internet tem muitos relatos de parto, muitas histórias de parto, tanto histórias positivas quanto também histórias negativas. Então é muito importante que você preste atenção e busque por relatos positivos. E o segundo ponto é justamente evitar histórias ruins, evitar ouvir histórias negativas de parto, porque as histórias negativas, elas reforçam uma imagem negativa do processo de parto que a gente já criou, que as mulheres criam de maneira geral ao longo da vida delas. Então, ao longo das nossas vidas, a gente é geralmente expostas a histórias ruins, a histórias negativas de parto. E se você, durante a sua gestação, que é o momento que você deveria preparar a sua mente, você entra em contato, você interage com esse tipo de história ruim, de história negativa, você acaba reforçando essa imagem do parto como algo ruim, como algo muito difícil, muito complicado. Outro ponto importante é que a nossa mente está programada naturalmente para absorver mais, absorver melhor histórias ruins, histórias negativas, do que histórias normais, histórias boas. Isso porque a nossa mente quer nos proteger das histórias ruins, então ela absorve essas histórias para que, caso algo parecido aconteça com a nossa mente saiba como agir. E é algo cultural e não biológico, que as pessoas veem o parto como algo difícil, complicado, e por causa disso, muitas vezes elas vivem uma experiência de parto difícil e complicada. Mas você saber disso, você absorver essa história, não é algo que vai ajudar você quando o seu parto estiver acontecendo. O que vai ajudar você quando o seu parto estiver acontecendo é ter essa imagem do parto como um processo bom, do parto como um processo biológico positivo. A terceira coisa que você pode fazer para preparar a sua mente para o parto normal é focar na estrada e não nos buracos. Isso significa que quando você está dirigindo o seu carro numa estrada com buracos, você tem que colocar o seu foco na parte da estrada que não tem buracos. Porque se você foca nos buracos, você vai acabar dirigindo e caindo dentro dos buracos. A mesma coisa você pode aplicar para a sua experiência de parto, que ainda não aconteceu, mas você pode ficar pensando em coisas ruins, em coisas que podem dar errado. Mas se você fica só fazendo isso, só colocando o seu foco em aspectos ruins, em coisas que podem dar errado, a tendência é que você aumenta a sua ansiedade. Isso pode aumentar as chances de você viver esses aspectos negativos na sua experiência de parto quando ela estiver acontecendo.
acontecendo. Mas se ao invés disso você foca nos aspectos positivos da experiência de parto, você vai se sentir mais calma, tranquila e confiante, e dessa forma você vai ajudar o seu corpo a funcionar da forma que ele está naturalmente programado para funcionar. Lembrando também que a nossa mente tem essa tendência de amplificar as coisas ruins, as coisas negativas, e não prestar muita atenção nos aspectos normais, nos aspectos bons do processo. Um exemplo prático e uma recomendação que eu dou para você é a dor. Então, ao invés de você colocar o seu foco na dor, coloque o seu foco em tudo que você pode fazer, em tudo que está ao seu alcance para você se sentir confortável durante o seu parto, quando ele estiver acontecendo. Então, traga o seu foco para como você gostaria que a sua experiência acontecesse. Isso vai fazer a sua mente ir atrás das coisas que vão ajudar você a alcançar aquilo. A quarta coisa que você pode fazer para fortalecer a sua confiança no processo de parto é criar novos caminhos neurais na sua mente. Vou te explicar bem resumidamente o que significa isso, o que são caminhos neurais e por que é importante que você crie novos caminhos neurais para o parto. Imagina que a sua mente é como um grande matagal e cada vez que você percorre um determinado caminho nesse matagal, esse caminho fica marcado. Quando você percorre esse caminho mais uma vez, esse caminho fica mais marcado e quanto mais você percorre, mais marcado esse caminho fica e mais fácil fica de você percorrer esse matagal através desse caminho que você já fez antes. E nesse grande matagal que é na sua mente existem vários caminhos, alguns mais marcados do que outros, alguns a gente percorre mais vezes do que outros, e todos esses caminhos, cada caminho leva a um estado mental e emocional específico. Então, determinados caminhos fazem você se sentir feliz, fazem você se sentir positiva, tranquila, relaxada, leve, e outros caminhos fazem você se sentir com medo, fazem você sentir ansiedade. A ideia aqui, então, é que a gente percorra mais desses caminhos que fazem você se sentir tranquila, que fazem você se sentir bem com a ideia de passar por uma experiência de parto normal. E percorrer menos os caminhos que fazem você se sentir mal, que fazem você sentir medo da experiência de parto. E esses caminhos, na verdade, são pensamentos. Então, alguns pensamentos fazem você se sentir bem com relação ao parto e alguns pensamentos fazem você se sentir mal. Quanto mais pensamentos positivos você tem, melhor você se sente e mais fácil, mais acostumada a sua mente vai ficando de percorrer esses caminhos e de ter esses pensamentos. E é isso que vai ajudar você na hora do parto, na hora que o seu parto estiver acontecendo. É isso que significa ter uma mente alinhada com o processo. É uma mente onde os caminhos positivos são mais fortalecidos, estão mais marcados do que os pensamentos, os caminhos negativos. E na hora que o seu parto estiver acontecendo, quanto mais preparado esse matagal estiver, ou seja, quanto mais caminhos positivos, mais marcados eles estiverem, mais fácil vai ser de você manter uma postura positiva dentro da sua experiência. Uma das formas de você fazer isso, de você fortalecer, de você marcar esses caminhos mais positivos com relação ao parto, é ler ou ouvir ou escrever afirmações positivas relacionadas ao processo de parto. Por exemplo, a frase: "Eu entendo que o parto é um processo instintivo e involuntário e por isso eu me liberto de toda expectativa com relação ao dia do nascimento do meu bebê." Então, essa frase, essa afirmação é uma afirmação que traz uma sensação boa para você. E cada vez que você ouve essa frase ou que você lê essa frase, você está percorrendo um desses caminhos que te deixam tranquila, que te deixam positiva com relação ao parto, e esse caminho vai ficando cada vez mais marcado e você vai começar a perceber uma tendência a ter mais desse tipo de pensamento do que de pensamentos que trazem medos e inseguranças. E esse é só um exemplo de uma frase, de uma afirmação positiva, mas existem várias frases que você pode ler diariamente, que você pode ouvir diariamente para preparar, para fortalecer a sua mente, para marcar esses caminhos. Aqui no meu canal eu tenho um áudio só de afirmações positivas para o parto que você pode ouvir, e eu tenho também um programa de preparação para o parto, e nesse programa as minhas alunas têm acesso a uma playlist com vários áudios de relaxamento e de preparação da mente para o parto, que elas podem usar tanto durante a gestação para preparar a mente, quanto durante o parto, quando o parto estiver acontecendo, para ajudar elas a ficarem mais
focadas e tranquilas no momento do parto. Se você quiser conhecer o meu programa de preparação para o parto, o link está na descrição desse vídeo. E ainda relacionado a essa questão de criar novos caminhos mentais relacionados ao parto, eu vou ler mais um trecho do livro que eu falei para você aqui. Basicamente, uma crença é um pensamento que foi repetido tantas vezes que nossa mente passa a categorizá-lo como real. Quando você repete seus pensamentos sobre a sua capacidade de dar à luz de forma calma e positiva 10, 100, 1000 vezes, você começa a formar uma nova crença para o seu corpo seguir. Essa é uma parte imensamente importante da sua preparação para o parto e vai te ajudar a desejar o seu parto de forma positiva e confiante. Então, basicamente, quanto mais você repete um pensamento positivo, mais forte essa estrutura vai ficando na sua cabeça. E aí, ao invés de você temer o processo de parto, de você sentir medo de passar pela experiência de parto, você começa a se sentir confiante e começa, na verdade, a querer que a experiência de parto aconteça, porque você reconhece a importância dela, não só para você, mas também para o seu bebê. E a quinta coisa que você pode fazer para preparar a sua mente para o parto é se familiarizar com o processo de parto, se familiarizar com a forma que o parto acontece. Eu sei que muitas mulheres nunca pararam para pensar em como é uma experiência de parto, em como é passar por uma experiência de parto normal até o momento que elas engravidam. E é justamente isso que gera muitos medos, que gera muitas inseguranças. A gente não tem familiaridade com o processo de parto, a gente não sabe como um parto normal acontece, por isso a gente se sente insegura. E é por isso que entender como o processo de parto acontece, entender as fases, se familiarizar com o processo de parto é uma das partes mais importantes da sua preparação, porque isso vai ajudar você a perder os seus medos, vai te ajudar a se sentir mais calma, mais tranquila quando o processo estiver acontecendo. E principalmente se é o seu primeiro bebê, se vai ser o seu primeiro parto, isso pode ser muito difícil. Porque como você nunca passou pela experiência, é difícil que você esteja familiarizada com ela. Por isso é importante que você estude sobre como um parto pode acontecer e aí você vai perceber, você vai entender que um parto pode acontecer de várias formas e que não existe uma forma melhor do que a outra. Existe a forma como o seu parto vai acontecer e a forma como você vai interagir com a sua experiência, independente da forma que ela estiver acontecendo. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado pelo menos um pouquinho. Conta para mim nos comentários o que você achou. Se você tá grávida, me conta com quantas semanas de gestação você tá e a gente se vê no próximo vídeo.